Vamos embarcar em uma viagem fascinante pela história do Vietnã, um país rico em cultura, luta e resiliência. Preparem-se para saber tudo, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Os primeiros habitantes do Vietnã são geralmente considerados os povos do grupo etnolinguístico austronésio, que se estabeleceram na região há milhares de anos. Acredita-se que as primeiras comunidades humanas começaram a se formar ao longo do Vale do Rio Vermelho, onde a agricultura começou a se desenvolver. Um dos grupos mais notáveis entre os primeiros habitantes foi a civilização de Oabin, conhecida por suas ferramentas de pedra e restos arqueológicos que datam de cerca de 20 mil anos. Esses habitantes eram caçadores-coletores que também começaram a cultivar arroz e outras culturas no solo fértil da região. Com o tempo, outras culturas, como a de Yongsan, cerca de 1000 a.C., floresceram, caracterizadas por um nível avançado de metalurgia e a produção de tambores de bronze decorados com elaboradas representações artísticas. A cultura de Yongsan é um testemunho da rica herança intelectual e cultural dos primeiros habitantes do Vietnã. O Vietnã antigo também foi influenciado por migrações de povos vizinhos, incluindo grupos de língua tibeto-birmanesa e outros da região do Sudeste Asiático. Os primeiros habitantes estabeleciam comunidades tribais e praticavam religiões animistas, com uma forte conexão com a natureza e as divindades ancestrais. Essas antigas civilizações e seus modos de vida desempenharam um papel fundamental na formação da identidade cultural vietnamita que continua a ser valorizada e explorada, até hoje. As tradições e práticas herdadas dos primeiros habitantes ainda estão presentes em muitas das festividades e rituais contemporâneos no Vietnã. A influência chinesa no Vietnã é um tema complexo que remonta a vários séculos de história. Essa relação começou por volta do século II a.C., quando a China unificou-se sob a dinastia Han e começou a expandir seu território, incluindo o norte do Vietnã. Durante os séculos seguintes, o Vietnã foi frequentemente dominado e influenciado por várias dinastias chinesas, como as dinastias Han, Tang e Ming. Aspectos da influência chinesa. Cultura e língua. A língua vietnamita sofreu uma grande influência do chinês, especialmente antes da introdução do alfabeto latino no século XX. Muitos termos, especialmente na literatura, filosofia e administração, têm raízes chinesas. A escrita chinesa foi utilizada no Vietnã até o final do século XIX. Religião e filosofia. O confucionismo, o taoísmo e o budismo, que tiveram origem na China, desempenharam papéis significativos na formação das crenças e práticas religiosas no Vietnã. O confucionismo, em particular, influenciou as estruturas sociais e políticas, promovendo a ideia de meritocracia e a importância da educação. Arquitetura e artes. A arquitetura vietnamita, especialmente em templos e palácios, apresenta características chinesas. As artes visuais e a literatura também foram fortemente influenciadas por modelos chineses, embora o Vietnã tenha desenvolvido suas próprias tradições distintas ao longo do tempo. Administração e governança. Durante os períodos de dominação, o sistema de governança e a estrutura administrativa do Vietnã foram modelados segundo os padrões chineses. Após conquistar sua independência, o Vietnã adotou muitos elementos administrativos da burocracia chinesa. Independência e resistência. Apesar da profunda influência, o Vietnã sempre buscou preservar sua identidade cultural e política. O país conseguiu sua independência da China em 938 d.C., mas as relações entre as duas nações continuaram a ser complexas, com períodos de cooperação e conflito. Relações modernas. No século XX, as relações entre China e Vietnã foram marcadas por tensões, especialmente em torno de questões territoriais no Mar da China Meridional. No entanto, ambos os países compartilham interesses econômicos e políticos, buscando cooperação enquanto lidam com legados históricos. A influência chinesa no Vietnã é uma parte essencial da história e da cultura vietnamita, moldando diversos aspectos da sociedade. Embora o Vietnã tenha sido significativamente impactado pela cultura e pela política chinesa, ele conseguiu desenvolver uma identidade própria rica e distinta, refletindo uma resistência e adaptação ao longo da sua história.
A luta pela independência do Vietnã foi um movimento longo e complexo que se estendeu ao longo do século XX, marcado por várias fases e influências externas. O contexto dessa luta está profundamente enraizado na história colonial do Vietnã e nas consequências da Segunda Guerra Mundial. Contexto histórico. Antes da luta pela independência, o Vietnã foi colonizado pela França no século XIX, tornando-se parte da Indochina francesa. O domínio francês provocou uma forte resistência, e muitos vietnamitas começaram a exigir liberdade e autonomia. Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a ocupação japonesa substituiu temporariamente a francesa, proporcionando alguma resistência interna, onde líderes como Ho Chi Minh ganharam destaque. Ho Chi Minh e o Viet Minh. Ho Chi Minh, um dos principais líderes do movimento de independência, fundou o Viet Minh, Liga pela Independência do Vietnã, em 1941, buscando mobilizar a população vietnamita contra a ocupação colonial e a influência japonesa. Após a rendição do Japão em 1945, Ho Chi Minh declarou a independência do Vietnã, mas a França rapidamente tentou retomar o controle. Primeira Guerra da Indochina, de 1946 a 1954. A luta pela independência escalaram em 1946, levando à Primeira Guerra da Indochina. O Viet Minh, com um apoio popular significativo, enfrentou as forças francesas. A guerra culminou em 1954 na Batalha de Dien Bien Phu, onde o Viet Minh derrotou decisivamente os franceses, levando à Conferência de Genebra, que dividiu o Vietnã em duas partes: o Vietnã do Norte, comunista, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. A guerra teve um impacto devastador em ambos os lados, resultando em milhões de mortes e severos danos à infraestrutura do país. O envolvimento dos Estados Unidos foi marcado por intensos bombardeios, o uso de armas químicas e uma crescente oposição interna e internacional. A luta pela independência do Vietnã não foi apenas um esforço contra o colonialismo, mas também um conflito ideológico que teve repercussões globais. O legado dessa luta continua a influenciar a política e a sociedade vietnamita até hoje. O Vietnã, atualmente, é visto como um exemplo de resistência e resiliência, superando os desafios históricos e buscando um caminho de desenvolvimento e modernização. A Guerra do Vietnã foi um conflito militar que ocorreu entre 1955 e 1975, envolvendo o Vietnã do Norte, apoiado por aliados comunistas, e o Vietnã do Sul, respaldado pelos Estados Unidos e outras nações aliadas. O conflito é considerado uma das guerras mais significativas e controversas do século XX. Causas. As principais causas da guerra incluem: divisão do Vietnã. Após a Guerra da Indochina, o Vietnã foi dividido em dois países em 1954, com o Vietnã do Norte sob um governo comunista liderado por Ho Chi Minh e o Vietnã do Sul sob um governo não comunista apoiado pelos Estados Unidos. Guerra Fria. O conflito foi exacerbado pela Guerra Fria, com os Estados Unidos tentando conter a expansão do comunismo na Ásia. A política de contenção levou à intervenção militar americana no Vietnã do Sul. Movimentos nacionalistas. O nacionalismo vietnamita, que buscava a independência e a reunificação do país, também foi um fator motivador. Desenvolvimento. A guerra se intensificou na década de 1960. Escalada militar. Os Estados Unidos aumentaram sua presença militar no Vietnã do Sul, enviando tropas e realizando bombardeios. As táticas de guerrilha do Vietcong, bem como o apoio do Vietnã do Norte, complicaram a situação para as forças americanas. Ofensiva do Tet. Em 1968, a Ofensiva do Tet, uma série de ataques coordenados por forças do Vietnã do Norte e do Vietcong, chocou os Estados Unidos e mostrou que a vitória estava longe, apesar da propaganda oficial. Protestos. A guerra gerou intensos protestos nos Estados Unidos e em todo o mundo, à medida que mais pessoas se opunham à intervenção militar e ao custo humano do conflito. Consequências. A guerra terminou oficialmente em 30 de abril de 1975, quando o Vietnã do Norte capturou Saigon, resultando na reunificação do Vietnã sob um regime comunista. As consequências foram profundas. Perdas humanas. Estima-se que milhões de vietnamitas,
bem como cerca de 58 mil soldados americanos, perderam a vida. Impacto social e político. O conflito deixou um legado de divisão nos Estados Unidos e afetou a política externa americana nas décadas seguintes. Reconstrução do Vietnã. Após a guerra, o Vietnã passou por um longo processo de reconstrução e de desenvolvimento econômico, culminando em reformas econômicas na década de 1980 e início de suas interações com o Ocidente. A Guerra do Vietnã continua a ser um tema de intenso debate e análise, sendo estudada nas áreas de história, ciência política e estudos de conflito. A cultura e as tradições modernas do Vietnã são uma fascinante mistura de influências antigas e contemporâneas, refletindo a rica história do país, a diversidade étnica e as mudanças sociais e econômicas. Herança cultural. O Vietnã é lar de mais de 54 grupos étnicos, cada um com suas próprias tradições, idiomas e costumes. Essa diversidade é uma das características mais marcantes da cultura vietnamita. A herança cultural é visível na arte, na música e nas práticas diárias, que frequentemente incorporam elementos de influências chinesas, francesas e indígenas. Festivais e celebrações. Os festivais são eventos centrais na vida vietnamita. O Tet Nguyen A, conhecido como Ano Novo Lunar, é o mais importante e celebra a chegada da primavera. Durante o TT, as famílias se reúnem, preparam comidas típicas, fazem oferendas aos ancestrais e participam de várias atividades festivas, como danças e fogos de artifício. Outros festivais importantes incluem o Festival de Oalu, que homenageia os primeiros imperadores do Vietnã, e o Festival da Lua, que celebra a colheita. Culinária. A gastronomia vietnamita é famosa por sua diversidade e frescor. Pratos emblemáticos incluem o pho, sopa de macarrão, e o banh mi sanduíche, que oferecem uma explosão de sabores. As refeições são frequentemente vistas como momentos de união familiar, e a culinária local é uma parte importante das festividades e tradições cotidianas. Artes e música. As artes e a música são essenciais na cultura moderna do Vietnã. A música tradicional, como o Ca Tru e o Wat Shoan, é apreciada junto com estilos mais modernos como o V-pop. O teatro tradicional vietnamita, como o Tung, continua a ser popular, enquanto a cultura pop está se expandindo rapidamente entre os jovens. Moda e estilo de vida. Na moda, o Ao Dai é uma vestimenta tradicional que ainda é amplamente usada, especialmente em eventos formais e celebrações. No entanto, a influência ocidental na moda é evidente entre os jovens, que adotam estilos modernos e trendy. Essa combinação de tradições antigas e novas tendências é uma característica marcante do estilo de vida vietnamita. Tecnologia e inovação. O Vietnã está se tornando um centro tecnológico na região, com um crescente número de startups e inovação em várias indústrias. Cidades como Ho Chi Minh e Hanoi estão se transformando rapidamente, criando um ambiente dinâmico que favorece a criatividade e o empreendedorismo jovem. A cultura e as tradições modernas do Vietnã são um reflexo de sua história multifacetada e de sua capacidade de se adaptar e inovar. Esta rica tapeçaria cultural não só preserva o passado, mas também cria um futuro vibrante para o país. Conclusão. Então, o que podemos aprender com a história do Vietnã? A força e a determinação de um povo que nunca se deixou abater. Espero que tenham gostado da viagem de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa incrível história. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!